Eu não vi uma vez o Hugo fazer uma defesa no segundo tempo. Um time que precisa fazer gol, desculpa. Se o time quer ganhar, você tem que ter a oportunidade de fazer gol. O Corinthians entrou para disputar realmente uma final de campeonato, disputar um derby. Olha o que Neto e Galvão Bueno falaram da classificação do Corinthians frente ao Palmeiras. Em um clássico eletrizante, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0 e garantiu sua classificação de forma contundente. A vitória rendeu muitos comentários na mídia esportiva, com Neto e Galvão Bueno elogiando a postura tática da equipe alvinegra e criticaram duramente a atuação de Abel Ferreira, que teve direito a xingamento pela própria torcida. Porque veio aquela informação, tá acontecendo, ninguém do Palmeiras vai falar, mas não. Tem obrigação. Tem que ter alguém com a cabeça fria, tem que ter alguém com a tranquilidade. E o Gustavo Gomes mostrou que ele é mais que um grande jogador. Ele é uma grande pessoa, por isso ele é capitão, por isso ele está tanto tempo aqui, capitão da seleção do Paraguai. Falou com tranquilidade e principalmente dizendo, não dá para fazer uma análise agora. Temos que conversar, ver o que aconteceu e focar, porque nós estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro, estamos brigando pela Libertadores. Perdeu para uma grande equipe e que também, mentalmente, a equipe do Palmeiras, ela produziu muito pouco. E o jogador do Corinthians foi muito bem também. Gustavo Henrique, maravilhoso. Gustavo Henrique não tinha a empolgação desnecessária, porque fez o gol, então pode até ser considerado o gol da classificação, o terceiro gol, que somou o placar de 3-0, mas ele, quando falou, na tranquilidade e na mentalidade. Me parece que foi... Essa foi uma grande diferença do Corinthians para o Palmeiras no jogo. Acho que o Dorival Júnior ele foi muito mais eficaz em relação a isso, em relação a você ganhar o jogo de 1-0, você jogar na casa do seu adversário, com a sua torcida, e a gente não pode entrar nisso para não ter ninguém expulso. E foi o que aconteceu, né? O time do Corinthians foi perfeitamente mentalmente e o Palmeiras já não. Para você, Neto, Corinthians jogou bem e mereceu a classificação? Eu acho que os dois jogos que o Dorival Júnior fez taticamente, ele arregaçou com o Abel nesse sentido mental. Eu acho que ele conseguiu fazer o Mateuzinho ficar de lateral, o Matheus Bidu foi pra frente, fez o gol, os três volantes que ele colocou, que é o losango, né? E aí o Garro jogou muito hoje. Eu acho que... Vou desenhar pra você, não, que dos dois aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. É o meio campo tem um cara aqui e tem um cara aqui, ó. E fez esse losango aí, ganhou os dois jogos, fez 3 gols. Eu não vi uma vez o Hugo fazer uma defesa no segundo tempo. Um time que precisa fazer gol, desculpa. Se o time quer ganhar, você tem que ter a oportunidade de fazer gols. Qual foi a defesa que o Hugo fez? O Corinthians foi superior. Muito. O Corinthians foi superior. A brincadeira do losango com ele. O losango, porque ele joga com um volante com 2 e com o Garro na frente. Isso. Então tem 2 volantes, tem um mais atrasado. Então fica aqui uma bolinha aqui, fica 2 bolinhas aqui, uma bolinha aqui, e ele diz que é o losango, e você tá careca de saber disso. Não, fiquei sabendo agora. Tá bom. Quarta-feira passada. Você falou semana passada pra nós, você falou, mas estudei, eu estudei, que você falou. Aí fui saber que você sossega. Pior que ele põe da mãe vai falar isso um monte. Reza a lenda que os 2 melhores times do Brasil, os times com melhor elenco, com mais capacidade, seriam Flamengo e Palmeiras. Os 2 caíram nas oitavas de final. O Cruzeiro, que está na briga do campeonato, com o número de pontos empatados, o Flamengo empatou 0-0 no primeiro jogo em casa. Tem pedreira amanhã. Copa América é diferente, amigo. Copa do Brasil é diferente. É mata-mata, é diferente. Até porque muitos clubes pequenos foram campeões. O Criciúma, com o Filipão, Santo André, Paulista de Jundiaí. É porque a Copa do Brasil é esse tipo de jogo. São 2 jogos e aí você se equilibra nessa parte física, técnica. E aí o Flamengo e também o Palmeiras, que são os 2 melhores elencos do Brasil, talvez não tiveram esse entendimento na parada do Mundial. Palmeiras hoje sucumbiu ao Corinthians, mas eu não posso, como comentarista hoje, deixar de elogiar as equipes que classificaram. Corinthians, parabéns ao Corinthians. O Corinthians entrou para disputar realmente uma final de campeonato, disputar um derby. E infelizmente o Palmeiras não. Então o Corinthians classificou com mérito. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente
com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Ele passou do tom. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver Não também... dá pra colocar na conta do torcedor. Não, Abner, ninguém tá colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre a postura. Ah, não, a postura e arruma um culpado. Sempre tem. Faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando, tá? Não era o problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota, a derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre porque o outro quis ganhar, teve vontade e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida ou seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos muitas vezes da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, e do mérito do outro, como tem o Corinthians. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha. Porque esse já é um problema também, né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo não fazem isso. E aí, torcedor, o que você achou dessa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras? O Timão realmente deu aula ou foi o Verdão que decepcionou? E o Abel Ferreira, será que tá começando a perder a mão? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. Ah, e se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Aqui você fica por dentro de tudo, com opinião forte e sem passar pano. Até a próxima, e como sempre, futebol com emoção, polêmica e verdade.